Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que sempre está ou estão nos acompanhando através do canal da MEPB Educação Cristã, todos os domingos às 10 horas. E hoje, dia 9, nós temos uma aula especial, continuando a série de estudos do Sermão do Monte, com o nosso querido, pastor Misael. Quero pedir perdão aqui à irmã Sandra, que eu terminei esquecendo de colocá-la no ar. Mas um abraço a todos os irmãos, ao nosso presidente, pastor José Azemar, ao nosso diretor nacional de educação cristã, pastor Cesário, que não está podendo estar conosco devido a uma viagem que ele está fazendo no sertão para abrir igreja, dar apoio a algumas igrejas, fazendo um trabalho de missões, e que Deus possa abençoar ele nesse trabalho. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Sandra, a nossa intérprete, e toda a equipe, né, para quem ela fala. E o nosso abraço nesta manhã de domingo especial para você, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração inicial e, em seguida, estarei fazendo a leitura da palavra de Deus, um texto da palavra de Deus para os nossos corações. Eterno e soberano Deus, muito obrigado por mais este domingo que o Senhor nos concede para estarmos aqui na nossa escola bíblica dominical. Pai, que os nossos irmãos que já estão participando conosco sejam poderosamente abençoados. Oramos, Senhor, porque sabemos que neste momento, em todo o nosso país, muitas pessoas estão acometidas dessa virose, dessa gripe, e tem sido momentos difíceis. Eu oro, Senhor, para que eles sejam tocados pelo teu poder e sejam fortalecidos e curados em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor repreenda este mal das nossas vidas, nossos lares, nossos familiares, em nome de Jesus. Que o Senhor traga a cura em nome de Jesus. Pai, e que no decorrer desta aula, com a ministração que nós vamos ouvir e aprender mais sobre o Sermão do Monte, em especial hoje sobre as bem-aventuranças, possamos extrair coisas profundas para nossas vidas, que venhamos aplicar em nossos corações, para que cada dia mais sejamos cristãos semelhante a Jesus, refletindo a imagem de Cristo. É no nome de Jesus que eu te peço, é no nome de Jesus que eu oro, agora e sempre. Amém e graças a Deus. Queridos, novamente, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora, vocês que estão aí, eu peço que não esqueça de dar o joinha, não esqueça de compartilhar o link com outros irmãos, não esqueça de fazer seus comentários, de fazer perguntas, faça a sua pergunta. Eu garanto que hoje não vai dar para responder, mas nós adotamos um sistema de que você faz a pergunta hoje, coloca aí, nós vamos linkar essa pergunta e no próximo domingo nós vamos responder, dentro do possível, duas ou três perguntas de acordo com, digamos assim, a complexidade dessa pergunta, tá certo? Mas eu quero ler aqui Mateus, no capítulo 5, versículos 3 até o versículo 7, são 4 versículos, versículo 6, são os 4 versículos que o nosso pastor Misael Lins vai abordar hoje.
Eu estou lendo na Bíblia Viva, que diz assim: felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão o rei, a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Que maravilha, né, queridos? Nesse mundo, no mundo de hoje, força, autoridade, riqueza e poder são celebrados e muitos valores são dados como muito importante. Mas Jesus vira o jogo sobre o que o mundo chama de abençoado e estabelece um novo padrão. Segundo Jesus, ele diz que os verdadeiramente bem-aventurados são os espiritualmente pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. E eu vou deixar que o pastor Misael coloque e traga para nós essa revelação de que Jesus quer nos ensinar através das boas ou bem-aventurança. Nós vamos ouvir o hino com a nossa irmã Sônia Barreto, ela é de Natal, e nós vamos ouvir uma canção e logo vou chamar o nosso pastor Misael para a nossa aula. Ouçamos esta linda canção. Sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim, o amargo fel ele bebeu, sofreu, penou por mim, tão só, sofreu por mim e por ti, e foi para nos salvar do mal que ele padeceu, tão só, sozinho lá na dura cruz, a fim de nos salvar. Amigos seus não o encontrou, ele só com Deus ficou, tão só, sofreu por mim e por ti, e foi para nos salvar do mal que ele padeceu, tão só, rejeitarás tão grande amor sem mais considerar o seu valor tão divinal, capaz de te salvar, tão só, sofreu por mim e por ti, e foi para nos salvar do mal que ele padeceu,
Que belo hino, tão só, mas nós nunca estaremos só se estivermos com Jesus. Convidar o nosso professor, pastor Misael Lins, a paz do Senhor, pastor Misael Lins. Que bela canção, né, Senhor. pastor Misael? É uma delícia ouvir a presbítera Sônia cantar e Com tocar. certeza. E esta canção de Feliciano Amaral, ela é muito inspiradora. Sem dúvida. Pastor Misael, estamos na segunda aula neste domingo, né, dia 9 de janeiro de 2021, e na expectativa, os nossos irmãos aqui, na expectativa dessa explanação sobre esse tema que escrito há tantos anos, mas que é tão atual para nós cristãos nos dias atuais. Vou lhe deixar já para ministrar, já iniciar, para não perdermos o tempo. Nós temos aí 45 minutos para a sua ministração e tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu vou colocar o seu slide no ar em nome de Jesus. Boa lição. Deus abençoe. Quero começar saudando o meu amigo, pastor Tertuliano Viana. Hoje ele é diretor e técnico desse programa. Ele está dirigindo e fazendo a técnica. Quero saudar também a nossa querida intérprete, irmã Sandra Diniz. É sempre um prazer tê-la conosco. E quero lembrar, não é, o nosso diretor de educação cristã, pastor Cesário Conserva Júnior, que está nos sertões, plantando igrejas. É algo muito nobre. Quero saudar o nosso presidente da diretoria nacional, pastor José Azemar Luna Salles. Saudar também todos os superintendentes de campo que estão nos ouvindo e vendo e participando. Também queremos saudar os pastores e pastoras, como também os nossos queridos irmãos e irmãs da MPB de todo o Brasil. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, meus queridos e minhas queridas, vamos trabalhar esse tema, não é? Dentro do Sermão do Monte. Vocês se lembram que no primeiro dia, no domingo passado, nós fizemos uma introdução ao Sermão do Monte. E mostrando que o Sermão do Monte ele está sentado sobre a ética de Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos espiritualizar demais o Sermão do Monte. Ele não deixa de ser espiritual, mas ele é, sobretudo, ético. Ele fala de ética. Ele fala de vida cristã. E realmente quem obedece ao Sermão do Monte, que não é fácil, realmente vive aquilo que nós chamamos de vida piedosa, que é o que todos nós devemos almejar e procurar, viver a vida piedosa. E a vida piedosa nós vivemos a partir do ensinamento, ou dos ensinamentos do Sermão do Monte. Hoje, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. E a primeira parte, apenas, não é? Queremos trazer algo bem sólido, na medida do possível, sobre as bem-aventuranças. Qual é o objetivo da lição?
mostrar quem são os humildes, os que choram, os mansos e os que sentem fome de justiça. Essa é a nossa responsabilidade desta manhã. E o texto que nós já lemos, não é? Já foi lido pelo pastor Tertuliano, na linguagem da Bíblia Viva, nós podemos repeti-lo noutra linguagem bíblica, para vocês verem como essas traduções ajudam. Não é? Pois é, aqui diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pois é, irmãos, é essa a nossa responsabilidade, não é? Bem, nós sabemos que o capítulo 5 de Mateus começa justamente com as bem-aventuranças. A ideia de Jesus era mostrar aos discípulos como deveria ser o modo de vida de quem quer ser cidadão do reino. Então, as bem-aventuranças, elas comportam o padrão ético do reino de Deus. Essa frase, bem-aventurados, significa feliz, abençoado, não é? Os bem-aventurados, quem são eles? São aqueles que têm a alegria, a felicidade, que é resultante da paz com Deus. E assim, transbordam de valores éticos para com o próximo. Esses são os bem-aventurados. As bem-aventuranças precisam ser entendidas corretamente para que se possa aplicar conscientemente no modo de vida das pessoas que assumem realmente viver o reino. Mas quem são as pessoas abençoadas e felizes? São os ricos? São os que têm plena saúde? São os que têm família equilibrada? São os que atingem um nível de sucesso relevante? Não. Enfaticamente não. Felicidade não tem relação com posição social. De jeito nenhum. Os bem-aventurados são aqueles que aprenderam a viver com Jesus e permanecem crescendo na sua graça. E veja uma coisa, às vezes nós temos conceitos de bem-aventurança totalmente diferentes do conceito de Jesus Cristo. E como cristãos precisamos realmente ter o conceito de Jesus Cristo do que é ser feliz, do que é ser abençoado. E John Stott, ele chama as bem-aventuranças de contracultura. Aliás, o Sermão do Monte total é contracultura. Sim, porque a ética de Jesus é completamente inversa à ética do mundo. Mas vamos ver isso no desdobramento das 4 bem-aventuranças que vamos conversar nesta manhã. Vejam, a cada beatitude, Jesus pronunciava uma bênção, uma descrição
dos considerados abençoados, com uma justificativa da bênção. E aí a pergunta: quem são os bem-aventurados? Jesus responde: os bem-aventurados são os humildes de espírito. Que, aliás, no domingo passado, alguém fez uma pergunta sobre esse ser humilde de espírito. Vamos responder, acredito que melhor nesse momento. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, há um entendimento diferente no Antigo Testamento do que o que Jesus Cristo mostra. Porque no Antigo Testamento, humildade, ela é relacionada com pobreza, com pesar, com passar necessidades, por escassez de recursos. As sociedades tinham muita dificuldade em ajudar essas pessoas que viviam, muitas vezes, em extrema miséria. E a única possibilidade de socorro só podia vir de Jesus. Só Deus podia socorrer o pobre e necessitado. Mas, em nenhum lugar mostra que esse pobre fosse feliz por causa de sua pobreza. Ao contrário, eram miseráveis, eram pobres e quase nus. A sua felicidade só poderia acontecer pela intervenção da misericórdia de Deus socorrendo. A palavra humilde, aos poucos, foi recebendo nuances de espiritualidade, tornando-se uma humilde dependência de Deus. Davi usou a palavra pobre para demonstrar essa dependência nele mesmo. É quando ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Veja que pobre aqui não tem aquele sentido de miséria, fome, materiais. Na realidade, nós somos verdadeiramente miseráveis e dependemos totalmente da graça de Deus. Para isso, temos que reconhecer humildemente essa dependência. Davi afirmou outra vez: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Davi era economicamente rico, ele era rei, mas reconhecia seu estado de pobreza espiritual e dependia totalmente de Deus. Pobres de espírito são aqueles que têm o espírito vazio de si próprios, a ponto de reconhecerem sua pequenez e pedir humildemente que Deus ocupe esse vazio que os perturbam. Os que reconhecem sua dependência de Deus são os verdadeiros humildes, porque percebem sua pobreza espiritual e, sem força própria, procuram a graça de Deus. A humildade é uma necessidade consciente e confessada. A falta de humildade é devastadora na vida dos que pensam que são poderosos, como o pastor da igreja de Laodiceia, que achava que tinha tudo e nada lhe faltava. Pois é.
A carta dirigida àquele pastor, escrita por Jesus, ou melhor, ditada por Jesus, copiada por João, dizia o contrário do que ele afirmava. Lá em Apocalipse 3,17. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Então, esse pastor representava uma igreja autossatisfeita. Verdade. E totalmente sujeita, ou melhor, superficial, embora se declarasse cristã. Pois é. Isso parece com muitas igrejas do nosso tempo. São ricas, são poderosas, e muitas delas esbanjam falta da humildade que Cristo ensinou. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, pastor. Quando sua igreja perder a humildade, acabou o cristianismo dela. A humildade, ensinada por Cristo, não se relaciona com a falta de bens. Se bem que os discípulos de Jesus deixaram tudo para segui-lo, nem tampouco se relaciona com fraqueza de caráter. No dito popular, os pobres de espírito são os fracos, os sem valores. Mas este pensamento está na contramão do significado espiritual. E Stott, citando Calvino, diz: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Vejam bem essa afirmativa? Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Então, os humildes ou pobres de espírito são os que almejam uma vida consagrada e disposta a fazer a vontade de Deus. São essas pessoas que espalham as sementes do reino dos céus em forma de amor. Jesus é taxativo quando afirma que o reino dos céus pertence a eles. Em segundo lugar, os bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. São aqueles que têm sensibilidade espiritual e lamentam seus próprios pecados, passando pelo pesar do arrependimento. Muitos pensam que pelo fato de serem sofredores, ou perda de alguém, ou de algo, ou doença física, moral ou espiritual, estão contemplados por esse item, os que choram. Não é qualquer choro, qualquer consternação, fruto de qualquer tipo de emoção, mas é puro reconhecimento e agradecimento pelo grande amor de Jesus, que deu a sua vida pelos seus pecados, os pecados nossos. Sim, aqueles que choram sofrem pelo fato de serem pecadores e assim recebem de Jesus a sua graça salvadora.
além de chorar pelos seus próprios pecados, chora também pela miséria do mundo. Veja bem, são dois tipos de choro. Chora pelos seus pecados, pela sua miséria, mas chora também pela miséria dos outros. Esses são os que choram. Então, não é um choro puramente egoísta. Não é um choro que pensa somente em si próprio, mesmo sendo nos seus pecados. Mas choram também pelo sofrimento dos outros. Esses chorões sentem empatia para com os que sofrem, sofrendo junto com eles e sofrendo por eles. Jesus foi uma prova disso. Jesus chorou por seu amigo Lázaro e pela tristeza de suas irmãs antes de o ressuscitar. Você vê isso lá em João 11, 35 a 44. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus amava essa família. Mas o choro de Jesus era principalmente pela incapacidade das pessoas de ter esperança, por se sentirem completamente derrotadas e desamparadas. Como muitos conheciam a fama de Jesus, criticaram-no, porque não entendiam o seu choro. Talvez o mundo não entenda o vosso choro se estiver chorando por eles. Pensando na condenação eterna e chorando e clamando a Deus para que Deus livre o povo e o mundo do inferno. Jesus chorava por todos eles. Mais uma vez, Jesus opera o milagre da ressurreição sob os olhares atônitos e incrédulos das irmãs de Lázaro e também os críticos de carteirinha, não é? Jesus era acompanhado sempre de muitos críticos e tinha muitos naquele momento. Aliás, os críticos sempre acompanhavam Jesus para tentar pegá-lo numa fraqueza. Irmãos e irmãs, a nossa falta de esperança também faz Jesus chorar. A nossa falta de envolvimento com o Evangelho também faz Jesus chorar. Jesus também chorou por Jerusalém. Você vê isso lá em Lucas 19, do 41 a 44. Porque se importava com aquela cidade e sabia que ela seria destruída por causa da falta de atenção dos filhos da promessa, que eram os israelitas, que não reconheceram o Messias prometido no Antigo Testamento e que andou por aquela cidade. Infelizmente, foi rejeitado. Jesus chorou por eles. A rejeição da salvação, pelos que ouviam a sua mensagem, fazia Jesus chorar. Jesus sempre se preocupou com o aflito, com o necessitado e com o perdido. Jesus se entristecia e chorava em suas orações, sabendo que a morte se aproximava e encontrava força em Deus para fazer o que era certo. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aí Jesus falou para eles: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Olha a profundidade do choro de Jesus. Esses discípulos mais chegados estavam longe de sentir a mesma sensibilidade de Jesus. E isso também o fazia chorar, com certeza. Jesus era um homem que chorava muito, sensibilizando-se pela humanidade. Anote esses textos para você ler. Isaías 53, 3, Hebreus 5, 7. Sabe, irmãos e irmãs, queridos, queridas, Jesus quer cristãos sensíveis às realidades caóticas da humanidade, capazes de sentirem o pesar e sofrimento da incapacidade das pessoas de crerem nele. Para os que têm a sensibilidade de chorar pelos seus próprios pecados e os dos outros, Jesus afirma: eles serão consolados. A terceira parte fala sobre os bem-aventurados, os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles são os que dominaram a velha natureza e se deixaram dominar pelo Espírito. Então veja que mansidão tem a ver com o domínio próprio. Mansidão tem a ver com se deixar dominar pelo Espírito de Deus. Mas veja que na mansidão, na verdadeira mansidão, não há conotação de fraqueza. Sim, mas há sim uma energia controlada. O manso tem energia. Ser manso não é faltar energia. Ser manso não é baixar a cabeça, se tornar capacho, deixar ser pisado pelos outros aleatoriamente. Sim, a mansidão marca o nascimento de um novo espírito na vida do manso. Exatamente. O Espírito, quando habita em nós, ele traz a mansidão. Muitos acham que os mansos são os retraídos, os que se escondem das batalhas da vida, os que sempre procuram ficar à margem dos problemas sociais. Esses aí são falsos mansos. Isso aí tem nada a ver com mansidão. Esses falsos mansos que não se envolvem, não se pronunciam e sempre correm da luta, sempre se escondem da luta. Isso não é mansidão, é covardia. Parece que são fracos, são medrosos, são covardes. Mas, ao contrário dos falsos mansos, os verdadeiros mansos são felizes, não são covardes. Os verdadeiros mansos são ativos e são influentes. Os verdadeiros mansos esbanjam a ética de Cristo em suas vidas. Eles são cristãos valentes, que aprenderam com o Espírito Santo o domínio próprio, que é tempero na vida. Domínio próprio é tempero.
Tem tanta gente destemperada no nosso meio. Eu já encontrei tantos irmãos em diversas igrejas que eu dirigi, por sinal, tão destemperados. Aqueles que vivem armados o tempo inteiro, prontos a uma resposta sem aprofundamento, sem pensar. Olha, os mansos não são passivos, como alguém pode achar. Os mansos não são indiferentes ao que é errado. Os mansos defendem a verdade, mesmo que isso lhes faça correr risco de vida e até morrer de fato. Os mansos são gentis, são humildes, são atenciosos, são corteses. Sim, gentileza, humildade, atenção, cortesia são qualidades essenciais dos verdadeiros mansos. Agora, os destemperados jamais conseguirão ser mansos. Isto é, se não se deixarem dominar pela mansidão de Jesus. Os mansos se envolvem com tudo que é relevante, que é bom. Verdade. Pois é, irmãos. Os mansos são guerreiros, são destemidos, não fogem das batalhas e usam armas. Mas que armas? O bom senso é uma arma poderosíssima. A diplomacia é outra arma, também muito poderosa, como também a capacidade de sobreviver nas maiores intempéries da vida. Armas poderosas. Os mansos têm sempre uma palavra mansa, mas encorajadora. Uma palavra encorajadora não é uma palavra gritada, mas uma palavra colocada com propriedade. E mansos dão palavras encorajadoras. Essa qualidade excepcional de Jesus, porque essas qualidades são qualidades de Jesus, eram qualidades de Jesus quando estava aqui na Terra. Ele sempre quis e ele quer que aprendamos. Olha essa qualidade, por exemplo, de Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É verdade. Nós temos que aprender do manso Jesus. Porque o manso Jesus era humilde. Lá do coração. Só assim nós teremos descanso e poderemos também usar essa mansidão derivada de Jesus em nós, transferir para os outros. Pois é. E o que é que Jesus fala sobre os mansos? Os mansos herdarão a terra. Pois é.
essa palavra é maravilhosa. Sermão do Monte é extraordinário. E essas bem-aventuranças, se nós nos debruçássemos todos os dias para aprender e utilizássemos esse aprendizado de fato. A quarta parte desse estudo mostra que também tem outro tipo de bem-aventurado, que são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça são os que buscam a santidade que vem de Deus. Justiça, ou sede de justiça aqui tem a ver com santidade. São aqueles que possuem apetite espiritual. E só apetite espiritual é que produz crescimento na vida do cristão. Esse apetite espiritual deve ter a mesma intensidade que o corpo tem na sua necessidade de pão e água. Da mesma forma que nós sentimos fome pelo pão, sede pela água, precisamos ter também essa fome e essa sede espiritual, na mesma intensidade. Da mesma forma que a fome do pão e a sede da água nos maltrata. Essa fome espiritual também nós devemos sentir profundamente em nós e procurarmos chegar cada vez mais atrás dessa sede de justiça, esse apetite espiritual. Esse apetite espiritual de justiça deve exceder em muito as necessidades humanas de justiça. Você vê isso lá em Mateus 5:20. Agora, que justiça é essa? Não é a fome pela justiça terrena. Por quê? A justiça terrena dificilmente acerta, porque ela é superficial, ela é legalista, ela é punitiva, ela é inconclusiva, ela é fria. E dessa forma, não é a verdadeira justiça. Nessa justiça da terra, a verdadeira justiça inexiste. Por quê? Só haverá justiça na terra com a redenção da humanidade. Mas que fome é essa de justiça? É fome da justiça de Deus. Essa busca da santidade é humilde resposta do convertido ao grande amor de Deus, de proporcionar o inefável dom da salvação gratuitamente. Interessante que essa fome e sede de justiça está acompanhada da humildade de espírito, está acompanhada do choro, do reconhecimento
da nossa miséria e da miséria do mundo, está acompanhada da mansidão, que lhe dá armas diferentes das armas dos justiceiros da terra. Buscam realmente a verdadeira justiça, que só se pode encontrar em Deus. São os que têm fome e sede de justiça. Esses buscam a verdadeira justiça. Esses são os que buscam a justiça de Deus. E o que é que Jesus falou? Que os que buscam a justiça de Deus serão fartos. Já concluindo a nossa lição de hoje, pequena, não é? Mas eu não quis falar muito, eu quis ser sintético e bem objetivo. Olha, essas 4 bem-aventuranças. Humildade de espírito, que leva ao choro do arrependimento. Tornando esses bem-aventurados mansos, e com as armas da mansidão procuram com muita sede e fome a justiça que vem de Deus. Essas são características do verdadeiro cristão. Queridos, queridas, na próxima semana nós vamos falar das demais bem-aventuranças. Mas eu gostaria que vocês lessem e relessem as bem-aventuranças, procurando um aprofundamento maior, porque a igreja está precisando de bem-aventurados. É verdade. A igreja está precisando de pessoas que querem realmente viver uma vida piedosa. E as bem-aventuranças nos mostram o que é viver vida piedosa. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Pastor Misael, uma aula para se rever, como o senhor concluiu aí, leia, e quando a gente lê, acompanhando da sua explanação, que foi excelente, com certeza seremos iluminados e adquirimos mais conhecimento da palavra de Deus. E nos tornaremos cristãos mais parecidos com Cristo Jesus. Amém. Não é verdade? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Prazer. Queridos, né? E que coisa maravilhosa. Nós estamos trabalhando para todas as nossas aulas estar dentro do espaço de 1 hora, e eu agradeço a pontualidade do nosso pastor Misael, diretor do nosso seminário aí em Harlan Natal, Green. cidade de Natal, né? O STHG, não é isso? Seminário Teológico Harlan Green. É desse jeito mesmo. E nós já agradecendo ao nosso diretor nacional, o pastor José Azemar, um grande abraço, agradecendo a confiança do nosso diretor nacional, o pastor Cesário Júnior, que nos confiou. É uma honra, é um privilégio e também uma grande responsabilidade para mim estar aqui fazendo esse trabalho. Mas eu me sinto muito à vontade com o meu amigo, pastor Misael, com a nossa irmã Sandra.
a gente se sente muito à vontade. E quero pedir desculpa aqui, porque no caso aqui ficou na interpretação, é Sandra, e apareceu Diniz, porque ela trocou de aparelho, mas sem nenhum problema. O nome dela é Sandra, na próxima vez a gente corrige isso aí em tempo, certo? O nome dela é Sandra, não é Rômulo Padilha, é Sandra, nossa querida Sandra, irmã abençoada, com ministério tão abençoado que é de transmitir aos nossos irmãos que não ouvem a palavra de Deus e edificá-los com este ensino tão profundo. Pastor Misael, nós vamos concluir. Eu quero que o senhor faça rapidamente as suas considerações e a oração final para nós concluirmos a nossa aula. As minhas considerações finais, irmãos, é um apelo que todos nós procuremos mais e mais viver a vida piedosa. Para isso, nós precisamos brigar menos, nós precisamos considerar mais uns aos outros, nós precisamos tentar não passar por cima de ninguém. Nós precisamos, irmãos, viver o que Jesus viveu. Eu sei que não é Amém. fácil. Amém. Não é fácil. Amém. Não é fácil. Mas podemos, pelo menos, seguir na sombra de Jesus Cristo. Aleluia. É Eu me verdade. lembro até de uma frase de Paulo, quando ele se colocava como imitador de Jesus. Amém. Eu não consigo ser exatamente um imitador de Jesus, mas eu estou tentando. Amém. Não é? Glória a Então, Deus. eu diria que eu sou imitador do imitador do imitador do imitador que imita Jesus. Amém. Nós temos, pastor Misael, 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos, para concluirmos. Amém. Então, que Deus abençoe a todos Amém. vocês. E até o próximo domingo. No próximo domingo estaremos de volta aqui com nossa continuidade do nosso estudo no Sermão do Monte com o pastor Misael. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo com a sua família, na sua igreja. Concluo dizendo, valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, valorize os trabalhos que são feitos para a glória do Senhor, com muito esmero. Deus abençoe e até o próximo domingo, quando nós estaremos de volta aqui no canal da Educação Cristã Nacional, da MEPB, em nome de Jesus. Shalom e tenham um bom dia.